Cacai deu uma entrevista pro Brasil 247, eu acho que foi ontem. Não, faz 2 dias. Vamos ver o que ele falou lá sobre o julgamento do Bolsonaro. Isso não é como advogado. O ministro não tem horário, o ministro não tem prazo, o ministro não tem nada. O ministro faz o que ele quer, ele é ministro. Mas eu espero, até porque nós estamos vivendo, veja bem, se não vai pedir de vista, eu duvido que tenha. Esse episódio do Flávio Dino, ontem, reforça uma coisa que eu venho defendido. Se o processo parar agora, nós vamos colocar em risco os ministros e os familiares e outros. Então, o ideal é que esse processo, nós temos que lembrar que tem um 7 de setembro no meio desses dias de pauta, né? Então, a regra é que, se dispensar o relatório, amanhã o ministro Alexandre poderá fazer a leitura. Penso que amanhã é plenamente possível ler o voto, ainda que o voto seja grande. As pessoas estão dizendo assim, no final vai ter um dia de leitura de sentença. Não tem leitura de sentença, que não é tribunal do júri. Cada ministro dá o seu voto. Aí vai depender da metodologia. O ministro Alexandre pode já votar, do meu ponto de vista, vai condenar todos por todos os crimes e já dizer a pena. Ou poderá dizer que vai deixar para discutir a questão da pena ao final. Mas os votos são dados ali na hora, são lidos. Hoje em dia, gente, quando eu comecei a advogar, eu ia para o Supremo no julgamento uma semana depois, eu ficava 3 dias dentro de um gabinete, 30 mil páginas, 20 mil páginas, levava estagiário. Hoje em dia, tudo que acontece no processo imediatamente é comunicado aos demais ministros diretamente online. Então, todos conhecem o processo. Esse processo poderia e deveria terminar, no meu ponto de vista, no máximo com 3 sessões. Esse é o que eu penso, quero evidentemente ouvir o Jorge aí para saber o que ele acha. Vou passar para colocar algo antes do doutor Folena falar. Cacai falou aí muito do voto do relator, né? Eu acho que é isso mesmo. Você aponta mais possibilidade, né, Cacai, de ser lido um resumo e não o voto inteiro, né? Claro. Agora, depois do relator, falará o procurador-geral, né, com a sua peça acusatória. Não é? Não. O procurador-geral é o primeiro a falar. Ele fala depois do... Ele fala antes do relator. Então, vamos né, a ordem está invertida aqui, mas eu continuo questionando a acusação, a peça do procurador-geral. É aquela denúncia que já foi apresentada, ou ele vai trazer um relatório, digamos, um libelo acusatório mais resumido? O que a gente espera da fala do Gonê? O Gonê vai fazer uma espécie de um resumo de tudo para fazer a acusação. Quanto ao fulano de tal, tem esse fato. Quanto ao Jair Bolsonaro, tem esse fato. Ele tem 2 horas, excepcionalmente. Normalmente, nós, advogados, temos 1 hora, mas como são 7 advogados, é normal que o Supremo dê a ele prazo em dobro. Eu vou parar de falar e ouvir o professor, porque eu só fico eu falando aqui. Eu tinha colocado para ele isso. O que a gente deve esperar da acusação? Tereza, olha só, eu considero o seguinte, 2 coisas, Cacai. Muito bom que você falou, eu concordo também. Eu acho que o julgamento deveria ser o mais rápido possível, não deveria nem parar. Deveria ser tudo essa semana, sabe? De terça, entrando até no final de semana, se fosse o caso. Para acabar logo isso, se possível, terminar antes do 7 de setembro. Seria uma grande oportunidade, né, que o Supremo Tribunal Federal estaria apresentando para a sociedade brasileira, até mesmo no dia da nossa independência. Então, acho que poderia ter avançado, mas já marcaram as datas, não observaram esse detalhe. O único ponto, Cacai, que eu considero, você tem razão, hoje, né, nos tribunais, de uma maneira geral, o relatório tem sido dispensado por parte dos... os juízes dispensam o relatório, os advogados entram diretamente na sustentação. Mas, nesse caso em particular, Cacai, eu considero importante esse relatório. Obrigado, Psy, querida. Para que a opinião pública brasileira possa ter a possibilidade, mais uma vez, de saber o que está sendo julgado, o que foi essa tentativa de golpe. Então, nesse momento, né, o relatório, eu entendo que ele é importante para isso, para que as pessoas possam, a sociedade em geral, compreender o que está se passando e também formar a sua convicção. Isso é muito importante nesse momento democrático do Brasil. Mas, sabe, é prosseguir o julgamento com toda a velocidade possível, concordo contigo. E, Tereza, te respondendo, a manifestação do Procurador-Geral hoje é muito importante, porque é o momento final dele apresentar, o ônus da prova é dele, nós defendemos aí o garantismo, e ele que tem que produzir as provas.
me parece que essas provas foram apresentadas, todos nós já tivemos acesso a elas. Mas agora é um momento importante do doutor Paulo Gonet, ele é o principal, depois dos juízes, a meu ver, a defesa também é muito importante, mas ele é o acusador. Então, ele tem que demonstrar exatamente, né, o que ele conseguiu comprovar para cada um dos delitos que esses réus estão respondendo. Então, é um momento, assim, muito importante, sabe? Vamos ver aí a responsabilidade de todos. Eu também entendo, Cacá, que o ministro Fux não vai jogar fora, né, toda a trajetória dele como magistrado de carreira, como ele é, e tem como ele bate no peito para dizer isso o tempo inteiro, que ele é um juiz de carreira, é representante da magistratura. Então, vamos ver o julgamento dele, como ele vai se posicionar com toda a clareza diante das provas apresentadas. Regina? Olha, eu queria trazer assim, um comentário assim, mais amplo para isso que a gente está vivendo, porque, como se diz, o Brasil não é um país para principiantes, né? É um país cheio de contradições, cheio de paradoxos. A gente somos um dos países mais desiguais do mundo. Tivemos uma ditadura militar por mais de 20 anos, muito dura. Temos uma elite que joga contra o país. E, apesar disso, nós elegemos um operário, né? Elegemos o Lula, e aí foi uma virada de chave no poder do país. Elegemos uma mulher de esquerda, militante contra a ditadura, e agora a gente está começando mais uma transformação, que a gente conseguiu trazer para julgamento, né, um ex-presidente, 3 generais, um almirante de esquadra, um tenente-coronel, 2 civis, autoridades também. Temos aí mais de 500 jornalistas assistindo, do Brasil e do mundo inteiro, assistindo esse julgamento. Ao mesmo tempo, recentemente, agora, né, a gente viu a Receita Federal e a Polícia Federal revelar um esquema do PCC com a elite financeira paulista. Temos aí essa resistência às pressões das sanções do Trump, e o país resistindo sem abrir mão da sua soberania, e agora esse julgamento. Então, eu acho que o Brasil tem essa quase que esquizofrenia, né? Um lado totalmente obscuro, né? Em termos de justiça social e tudo isso, e da sua elite, e outro lado que é uma vanguarda. A gente é exemplo hoje, inclusive nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente tem que contar isso para os netos e para os filhos, e não esquecer esse momento que a gente está vivendo, porque eu acho que pode ser, se tudo der certo, o começo de uma transformação realmente forte no país, né? A gente está assim, eu sei que os americanos ficam dizendo, puxa, enquanto nós reelegemos um fascista, um mafioso praticamente, que é o Trump, no poder, o Brasil está colocando o seu fascista no banco dos réus. Então, eu só queria reafirmar isso que vocês todos já falaram, né? Porque é muito importante mesmo que a gente está vivendo, e às vezes a gente não tem o distanciamento, porque a gente está vivendo isso no calor da hora, não tem o distanciamento que vai ter na história, né? O que a gente vai viver daqui para frente, e eu acho que pode ser uma virada de chave muito importante para daqui para frente o nosso país mudar, realmente se transformar, e a gente acabar com aquele lado, o lado pior, né? E avançar nesse lado que é de vanguarda, né? O Brasil hoje é um país que é um exemplo para o mundo inteiro. Sim. Basta ver jornalistas todos estão lá assistindo, e a gente viu repercussão na imprensa do mundo inteiro. Deixa eu só aproveitar esse momento, Daphne, antes daqui a pouco entra, mas logo devolvo aí para os nossos auxiliares de luxo, doutor Folena e doutor Cacai, mas eu queria fazer um registro aqui. Tem aí um superchat, você deve ter alguns aí, logo eu te passo para você lê-los, que são as manifestações de apoio da nossa comunidade.
E uma delas, acho que é do Gilberto Luiz Cruvinel, ele está até falando disso. Eu queria ter falado também no começo, né, da morte de Mino Carta, importância até simbólica, ele partiu no dia de hoje, ou seja, viveu até o dia, né, do julgamento de um candidato a ditador, ele que foi um grande combatente da ditadura, né, por muitos anos, foi diretor da revista Veja, depois saiu da revista Veja exatamente quando ela começou a trilhar, sair daquele trilho original, e ele fundou a Isto É. Também teve problemas, vendeu a Isto É e fundou a Carta Capital, né? Mino Carta sempre terá um lugar na história entre os grandes jornalistas brasileiros, daqueles que muito combateram pela liberdade de imprensa, contra o autoritarismo e pela construção da democracia. Muito importante, Tereza, você fazer essa fala, porque a gente está sendo atropelado aqui, obviamente pela pauta, mas Mino Carta foi muito importante para o Brasil, né? Não era brasileiro, mas foi muito importante para o Brasil, para a imprensa, para o jornalismo, claro. Se a Regina também quiser tocar nesse assunto, agradeço. Não tem nada o mérito do julgamento. E, por sinal, nem pode haver embargos infringentes, que tem que ser, para permitir embargo, tem que ser 2 votos absolutórios próprios. Então, assim, Regina, do meu ponto de vista, a pressão pode funcionar, eu diria, sem que as pessoas assumam, até contrário. Vocês estão querendo pressionar o Supremo? A intenção, então, era fazer sanção contra a gente e tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir a Constituição brasileira. É isso que eu acho que vai acontecer. Olha, o Marcelo mandou aqui um recado dizendo que o advogado César Bittencourt disse que o Mauro Cid, o cliente dele, vai ser absolvido. Queria saber do Folena se existe alguma possibilidade disso. É a manifestação do advogado, né? Ele está certo, tem que dizer que o cliente dele vai ser absolvido, pô. Não vai dizer que o cliente dele vai ser condenado. Espera-se uma defesa de um advogado. Regina, sua pergunta é importantíssima, o Cacá já falou, mas eu também queria prosseguir para dizer o seguinte: também entendo que os ministros não vai ter influência. Já se formou ali, sabe, inclusive a abertura do ano judiciário desse ano, dia 1º de agosto, aquele desagravo muito bem feito pelo Supremo Tribunal Federal em favor do ministro Alexandre de Moraes, que foi gravemente ofendido, né, com tudo isso que tem acontecido, essas pressões, e a sociedade brasileira e institucionalmente a resposta foi dada à altura, inclusive com o indiciamento de Eduardo Bolsonaro e o Silas Malafaia também nessa ação, nessa trama golpista de pressionar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Brasil, institucionalmente, está dando resposta para todos os golpistas que têm enfrentado, né, que tentam enfrentar as instituições e, sobretudo, a Constituição brasileira. Mas a sua questão é muito boa, Regina, porque, de fato, é isso, né, que está passando na cabeça da sociedade brasileira. Os ministros vão julgar pressionados? Os ministros são homens experientes, todos eles muito experientes, experimentados em todos os sentidos, e vão proferir o seu voto ali, diante da convicção que eles já formaram, né, diante das provas apresentadas, e vamos ver, entendeu? Eu também, como Cacá, estou muito otimista na condenação de Bolsonaro e toda a sua turma, sabe? Uma turma que prestou um grande desserviço ao país, não só no final, na tentativa de golpe, mas durante 4 anos de um governo. Só para concluir, Regina, essa questão sua era também importante pelo seguinte viés. Olha como o Brasil tem dado respostas. Aquela operação, na semana passada, da Polícia Federal, que o ministro Lewandowski falou que foi a maior operação já policial feita no Brasil, ela foi importantíssima. Só um governo como o do presidente Lula teria essa capacidade. E mostra que não é um governo comprometido com interesses políticos, porque ele foi a primeira vez em que o crime organizado, mostra-se a ligação do crime organizado com o sistema financeiro, algo que nós sempre imaginávamos e agora está ocorrendo. Isso tudo está no bojo dessa discussão de um Brasil que a gente espera, né, que seja, com esse julgamento, uma nova independência do Brasil, como nós ouvimos ontem no Clube de Engenharia. Saímos do Clube de Engenharia ontem no Rio de Janeiro, eu e a Daphne, com esse sentimento, sabe? É a grande oportunidade de uma nova independência do Brasil que passa por esse julgamento e todo esse tipo de enfrentamento, inclusive com o crime organizado, inclusive com o sistema financeiro, com todos que trabalham contra o Brasil.
É isso. Tereza? Eu não estou participando, porque eu optei por não participar. Bem, por que eu disse aquilo naquela época? Não é presunção minha. É porque todos esses pontos já foram discutidos sobejamente nos outros processos. Nós temos 600 e tantos condenados. O processo deveria ser no plenário. A partir de 23 de dezembro de 2023, houve uma mudança no regimento, que tem força de lei, e estabeleceu que seriam julgados na turma. Acabou. Depois desse dia, Tereza, vários casos, 700 pessoas, 500 pessoas foram condenadas. Se voltasse agora a discussão para o pleno, seria um absurdo, seria desmoralizar a própria turma, que já julgou 600 e tantos, e reconheceu, opa, pera lá, não é porque é o Bolsonaro, que é o líder da quadrilha, da organização criminosa. Então, assim, todos os pontos relevantes foram muito discutidos nos outros casos. Por isso que eu disse que dava para julgar. Sobram duas questões que o ministro Fux, no meu ponto de vista, não justificaria nunca um pedido de vista, embora seja um direito regimental, que eu acho que vai dar discussão. Primeiro, ele já deixou claro que quer discutir a questão da delação do Mauro Cid. A delação tem pessoas que entendem realmente que ela foi inapropriada por diversos motivos. Eu sou contrário ao instituto de delação, embora originalmente ele tenha sido pensado como instituto de defesa, mas ele foi estuprado pela Lava Jato. Então, assim, essa discussão ela é importante? Ela é importante. Agora, se cair a delação, não vai cair. Escuta o que eu estou lhe dizendo na minha visão. Se cair, o único prejudicado é o Mauro Cid, porque ele perde os benefícios. A prova contra os demais é sobejamente posta. Gente, eu era interrompido na rua, em restaurante, dizendo assim, Cacá, você acredita que houve mesmo um plano punhal verde e amarelo para matar o Lula? Isso não é uma invenção, matar o Alexandre. Aí, de repente, vem um general importante do governo Bolsonaro que confirma. E fez. A grande maioria dessa prova, do meu ponto de vista, Jorge, ela é produzida pelos próprios réus, gente. Então, assim, essa discussão, respeitosamente, essa delação pode haver. E a questão da dosimetria da pena. A dosimetria da pena vai ter embate, vai prevalecer o ponto médio, eu acho que por volta de 32 anos. Por quê? Pela última vez, para deixar o Jorge falar. O que aconteceu, Tereza? No Brasil, quem decide quais os crimes vão ser julgados é o Ministério Público. O Ministério Público denunciou em 5 crimes. O Supremo Tribunal, por mais poder que tenha, na fase pré-processual, o Ministério Público é o imperador do processo. Se ele falar que não vai denunciar, na pandemia nós fizemos tudo para o doutor Aras denunciar o Bolsonaro. Ele não denunciou, ele não teve processo. O Supremo não age, ele é inerte, só age se provocado. O doutor Gonê escolheu 5 crimes. No Brasil tem até súmula no STJ, infelizmente, que diz que o juiz não pode, ministro é juiz, não pode condenar abaixo do mínimo legal. Isso é um drama, porque às vezes você vê uma pessoa participar de um crime grave, como um atentado violento à democracia, e fala, pô, esse cara teve uma participação de menor importância, eu vou aqui colocar só 1 ano, mas o mínimo é 3, ele não pode vir abaixo de 3. E aí as penas são somadas. Por isso você tem pena de 12 anos, de 15 anos, de 17 anos. Entendeu? Então, a dosimetria da pena, o ministro Fux mesmo já disse que acha que as penas estão altas, especialmente naquele caso que a imprensa tratou de uma forma muito mal, como se aquela Débora tivesse sido acusada pelo fato de ter pintado o Sesquiate e o batom. Não, ela foi condenada a 5 crimes. E agora, no momento da dosimetria dos líderes, dos beneficiários reais, daqueles que ajudaram a materializar a tentativa de golpe, é óbvio que essas penas vão ser muito altas. E é natural que tenha discussão. Mas nada que afete o julgamento. Perfeito. Folena, quer completar? Não, que eu quero acrescentar o seguinte, Cacá tocou bem nos pontos. Tereza, olha, o Supremo Tribunal Federal já formou, pelo plenário, toda uma jurisprudência, vamos colocar assim, a respeito do que está se debatendo nesse caso, juridicamente. Então, o ministro Fux, isso é importante dizer também, ele é um processualista. Inclusive, o processo civil brasileiro, o Código de Processo Civil brasileiro, que tem como base, né, o respeito das decisões colegiadas, dos precedentes, e o ministro Fux é um defensor, né, dessa corrente, inclusive está na lei processual do Código de Processo Civil. Eu vejo o seguinte, diante da formação da jurisprudência do tribunal, mesmo que o ministro Fux venha discordar de alguma situação, mas ele vai seguir a orientação do tribunal. Então, isso é um ponto importante, porque quando teve o julgamento dos Magrinhos, o Supremo Tribunal Federal se reuniu para definir, naquele momento,
né, exatamente esses crimes, que foi a primeira vez que foram aplicados no Brasil, né, com a Constituição de 88 e com a nova Lei do Estado Democrático de Direito. Então, já há um encaminhamento teórico, vamos colocar assim, jurisprudencial, para esse tema. Então, eu vejo, tá, mesmo que o ministro faça ali algum aceno para um lado, para o outro, no final, ele vai dar um encaminhamento seguindo a orientação da maioria do tribunal, até por manter a sua coerência, né, daquilo que ele defende, que são os precedentes das cortes superiores. Então, é assim que eu estou vendo esse encaminhamento dele. Vamos só ouvir mais um pouco do Cacá, eu vou para o vídeo da Galãs fez. Vamos lá. Soares se provocado. Há alguns anos atrás, o Jorge, que é o cientista político, saberá mais do que eu, houve uma mudança naqueles grupos que têm legitimidade para acionar o Supremo. Antigamente, o procurador-geral era quase sozinho ali. Então, hoje, tudo bate a porta do Supremo. Aí você tem o partido bate a porta do Supremo e reclama que o Supremo está ativista. A associação tal que tem legitimidade nacional bate a porta do Supremo e tem reclama que o Supremo está ativista. Eu queria ressaltar o seguinte: o Supremo é um poder inerte. Soares se provocado. Mas, se provocado, ele não pode deixar de agir. Exato. Então, todas as vezes, é bom a gente pensar nisso. Obrigado, todas as vezes que Maíra. o Supremo se manifesta, o Supremo não pode, quarta-feira, no dia de plenário, se reunir e falar: gente, vamos processar o Malafaia, que ele está abusando. Não pode. Quem faz a ação, quem é o autor, o dono da ação penal é o Ministério Público. Quem vai entrar com ação direta de constitucionalidade para discutir, por exemplo, na minha visão, o processo mais importante antes desse julgamento de hoje foi a discussão sobre a DC 43, que deu até a liberdade ao Lula, que, felizmente, eu que defendi no plenário, depois tinha 44 e 54, vai discutir sobre a questão do trânsito julgado da prisão em segundo grau. Quem que entrou? Um partido político, porque tem legitimidade para entrar. Então, o Supremo responde quando provocado. E, felizmente, é assim, porque, pela Constituição, ele tem a última fala. Eu disse da tribuna do Supremo, no dia do julgamento dessa DC 43, que o Supremo podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo. Mas é muito bom que tenha esses pesos e contrapesos e que, em Estado, o Supremo tenha que se manifestar. Helena. Eu queria falar do André Mendonça, Regina, sabe? Foi muito bom você trazer isso, que eu considero que aquele episódio foi lamentável. Ele se comportou ali, curiosamente, parecia que ele era um juiz da Suprema Corte norte-americana, ao fazer aquela manifestação dele da liberdade, ampla liberdade de expressão. É isso, gente. Participação lá do Cacai no 247 com o Jorge Folena, muito bom. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.